stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest, put me to the test. Expect nothing less, you check as I'm chess. What's happening next? He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson. He got a new engine from pain, that's a blessing. New focus, no guessing, just loading up. Fala galera, eu sou o Jardel e você está no canal do Otoia, começando mais um vídeo em 2025. Para fazer algo legal durante esse ano, a gente vai ter que fazer uma retrospectiva e voltar um pouquinho no tempo, porque a gente vai falar agora sobre não 2025, mas o ano maravilhoso que aconteceu há 20 anos atrás, né? Vamos voltar para 2005 e comentar sobre os tokusatsus que estão completando 20 anos em 2025. O primeiro que a gente vai comentar aqui na lista, né, é um filme de Kamen Rider que tá marcando seus 20 anos daquele jeitaço, porque a ideia desse filme foi revisitada há um tempo atrás, né? Eu tô falando de Kamen Rider The First, né? Esse filme, ele é uma tentativa que a Toei fez de reboot do primeiro Kamen Rider, né? Do Ichigão da massa, né? Takeshi Hongo, de volta à ação com um novo ator, uma nova história, em uma nova época. E The First é um filme que eu acho que vocês aí da Tokunet, né, que começaram a acompanhar Kamen Rider depois de 2005, ou seja, a maioria de vocês, deviam ir atrás, deviam pelo menos conhecer e comparar talvez com outras coisas que vieram depois, né? Eu tô falando isso porque recentemente a gente teve o Shin Kamen Rider do Hideaki Anno, que foi um cara que é extremamente conhecido na indústria da cultura pop japonesa, né? Então todo mundo sabe o que é Evangelion, todo mundo sabe o que é Shin Gojira, e esse cara, ele fez um filme do primeiro Kamen Rider. Só que antes disso, né, há 20 anos atrás, a Toei já teve essa ideia de tentar fazer um reboot do Kamen Rider em filme ali em 2005, e saiu Kamen Rider The First e, posteriormente, né, o Kamen Rider The Next, ali que foi uma continuação para esse filme. E essas obras, eu acho que elas são legais para quem é fã de Tokusatsu, principalmente quem está acompanhando Tokusatsu agora, visitar, porque elas são reflexo do tempo em que elas foram feitas, né? Então, é um filme de Kamen Rider pensado para os anos 2000, naquele momento do cinema de super-herói, inclusive, né? Então, onde a gente não tinha, por exemplo, o MCU, a gente não tinha os Batmans do Nolan tão forte assim ainda, né? Então, tipo, qual que era a referência de filme de super-herói naquela época, né? Ali no começo dos anos 2000? E qual que era a importância de trazer de volta o Takeshi Hongo ali no início dos anos 2000? Tudo isso são questões que tornam esse filme, né, Kamen Rider The First, interessante. E além disso, né, o filme ele traz uma abordagem que eu acho que é bem legal pro Ichigão da massa, né, pro Takeshi Hongo, com um novo ator ali interpretando esse personagem. E é um ator que, se você acompanha doramas e filmes japoneses, você já deve ter visto ele fazendo outras coisas, né? Então aqui no Brasil mesmo, né, para quem é da minha época de dorameiro, né, ele fez um papel importante no dorama My Boss, My Hero, né, que é, eu acredito que um dos top 10 assim, doramas mais conhecidos dos anos 2000. E esse cara interpretando o Takeshi Hongo, né? Qual que era o Takeshi Hongo que a Toei queria mostrar ali em 2005? É um olhar que eu acho que vocês podem ter para visitar esse filme que está completando 20 anos agora em 2025 e que eu acho que pode ser aí uma boa surpresa para quem é fã de Tokusatsu da era pós-decade principalmente, né? Que tem muita gente, né, que começou a assistir Tokusatsu por agora e ainda não teve contato com os primeiros Heisei, e ainda não teve contato com os Showas, né, como é o caso do Kamen Rider original, mas também não teve contato com essa tentativa de revitalizar o primeiro Kamen Rider ali de 2005. E sim, tá? Para você que tá esperando eu falar mal de Shin Kamen Rider, eu prefiro The First do que Shin Kamen Rider, mas isso daí eu acho que é tema para talvez
um outro vídeo, né? Porque aí teria que falar bastante coisa. Mais um filme entrando para a lista. Eu acho que esse daqui vocês que acompanham a Tokusatsu não esperam ver numa lista desse tipo. Mas é A Grande Guerra Yokai, né? Ou Yokai Daisenso, dirigido belíssimamente por Takashi Miike, que é um dos nomes mais importantes, talvez, do cinema japonês. E aqui fazendo um tokusatsu da gema mesmo, né? Fazendo um tokusatsu sem vergonha de ser tokusatsu. Ver o Takashi Miike fazendo tokusatsu é sempre maravilhoso. E 2005 foi o ano do Takashi Miike fazendo tokusatsu. Vai ter outra obra ali que tem participação dele aqui na lista também. Mas esse filme Yokai Daisenso, ele é bem interessante para quem gosta de tokusatsu no geral, ou para quem quer conhecer tokusatsu no geral, porque ele foge, né, das franquias principais do tokusatsu, né, do Kamen Rider, do Ultraman, do Super Sentai, e ele traz um outro ponto de vista sobre o tokusatsu, sendo um filme de aventura com sobrenatural, uma pitadinha de terror ali mais pensado para um público infantil. E isso tudo eu acho que é importante para a gente conseguir vislumbrar o tokusatsu como algo gigantesco e que pode abordar e alcançar vários gêneros, vários públicos e várias histórias, né? O tokusatsu não é só o tokusatsu de herói, o tokusatsu não é só especificamente o filme de monstro gigante. E Yokai Daisenso eu acho que é um filme bom para quem está querendo se aventurar mais pelo gênero e conhecer outras obras de tokusatsu, né? Então, essa daí é a minha recomendação para quem quer ampliar o leque e fugir das franquias mais tradicionais que a gente está acostumado a falar sobre. Além disso, né, o Takashi Miike, que eu já citei aqui, ele é um diretor famosíssimo. No geral, ele não é conhecido especificamente pelo tokusatsu, mas ele é o cara que tá na lista, talvez, dos grandes diretores internacionais, quando eles falam de quem é a referência deles, de quem são os diretores favoritos deles. E aqui no Brasil, e eu acredito que em outros lugares também, né, ele tem até uma certa fama como o Tarantino japonês. Só que, enquanto o Tarantino estava ali fazendo o seu 10º filme, o Takashi Miike já estava indo para o 100º, né? Então eu não acho que ele é o Tarantino japonês. Eu acho que ele é o Pelé do cinema, né? Porque o tanto que esse cara já fez gol, gente, é histórico, é histórico. E embora ele seja esse cara que é conhecidíssimo no cinema, que é o Tarantino japonês para muitos, principalmente por conta de um até Asian Exploitation, de um cinema mais violento e tal. Ele é um cara que faz tokusatsu do nada, né? Que de vez em quando se aventura a fazer uma série de super-herói para televisão, um filme de aventura para o público infantil, como é o caso desse que eu estou comentando agora, e até garotas mágicas, como é o caso da franquia Garo Senshi, que ele fez ali em 2017. Né? Então ele é um cara que, além de ser gigantesco, ser um dos maiores nomes do cinema japonês, ele também é um dos caras mais versáteis que tem na história do cinema, né? Então ele é o cara que vai de It the Killer até JoJo's Bizarre Adventure, e ali no meio tem Yokai Daisenso, tem Garo Senshi, né? Tem histórias de garotinhas mágicas. E agora em 2025 ele tá vindo com outra pedrada, que é anime sobre gatos assassinos, né? Então é isso, né? Não tem outro diretor que compita contra esse quando o assunto é versatilidade, né? O cara é, de fato, o mais versátil do cinema. E vocês têm que conhecer a filmografia dele, mano. Vocês têm que conhecer a filmografia dele. E é isso, né? 20 anos de Yokai Daisenso. Um filme que também ganhou uma continuação há não tanto tempo atrás, né? Eu acho que foi tipo 2019 ou 2020 que saiu uma continuação do A Grande Guerra dos Yokais do Takashi Miike. E eu acho, né, que agora 2025 é um bom momento para quem não conheceu conhecer, e torço para que lá no Japão também tenha algum barulhinho sobre os 20 anos desse filme. Talvez venha aí alguma comemoração
né? Talvez algum relançamento que ganhe o mundo, né? Quem sabe, né? Porque 20 anos, né? Não é fácil de chegar. E para um filme continuar sendo relevante por 20 anos, é sinal que tem alguma coisa ali, né? Tem alguma coisa ali. E então é isso, tá? Conheçam Takashi Miike e vão atrás de Tokusatsu dirigido por Takashi Miike, porque o cara é brabo quando o assunto é fazer filmes e séries de efeitos especiais também. Agora eu vou entrar aqui na maior série da história da televisão, né? E que muita gente aqui no Brasil não conhece, né? De fato, porque infelizmente vocês são dominados, né, pelas franquias tradicionais e acabam não visitando as melhores obras da história. Muita gente me julga quando eu falo sobre essa série, fala, só você e mais 15 pessoas assistiram isso e você fala que é a maior série de todos os tempos? Sim, sim. E é claro que eu tô falando de Shibuya 15, né? Shibuya 15, o maior drama adolescente da história, um dos maiores, se não o maior tokusatsu da história, o melhor Battle Royale já escrito, superando até o Battle Royale original, é melhor do que Round 6, é melhor do que Alice in Borderland, é melhor do que... sei lá qual Battle Royale vocês jovens de hoje em dia assistem, né? Jogos Vorazes é melhor, né? Eu tô falando de Shibuya 15. Shibuya 15, gente, é uma série de tokusatsu, né? Um dorama que estreou ali em 2005, que traz toda essa temática de Battle Royale para uma série de tokusatsu voltada para adolescentes, o que é bem marcante para quem gosta do subgênero do Battle Royale, porque revisita, de certa forma, o livro original desse gênero, né, que é o Battle Royale, que também tem filme da Toei, que também vai ser comentado aqui no canal ainda esse ano, mas ele revisita essa temática de que os protagonistas são adolescentes, né? Então o nome Shibuya 15 vem porque os personagens principais têm 15 anos mesmo, né? E é uma série que vai trazer ali alguns questionamentos importantes, né? Você pensava no futuro quando você tinha 15 anos? É uma pergunta que vai ser repetida diversas vezes durante essa série curtinha ali, uma temporada só, e que marcou muito as 15 pessoas que assistiram essa série aqui no Brasil, né? E eu tô feliz de ser uma delas, mas, né, tô aqui para espalhar a palavra de Peace, a palavra de Rev, a palavra de Emma, a palavra de Shibuya 15, né? E eu acho que também é um bom momento da gente trazer a bandeira do Shibuya 15. Eu acho que eu perdi o timing, né? Eu devia ter feito isso 5 anos atrás, né? Para falar o aniversário de 15 anos de Shibuya 15, né? Falhei, mas, né, aniversário de 20 anos de Shibuya 15 eu acho que é um momento importante. E no cenário que a gente está atualmente da Toei, né, onde eles estão revisitando obras antigas para fazer outras obras, né? Então, por exemplo, Kamen Rider tá virando filme do Hideaki Anno, tá virando anime com Futopiai e com o filme do Kamen Rider School, que é um spin-off do anime do Futopiai. Tá virando mangá com Kamen Rider Kuga, Kamen Rider Kaiza e etc, e etc. Animes antigos, como é o caso de Wingman, tá ganhando uma nova vida como Tokusatsu, né? Então eu acho que é um momento legal em que a Toei está revisitando as obras da filmografia dela, e talvez também seja um momento legal da gente convencer o Shirakura a fazer um Shibuya 16, talvez, né? Por que não? Por que não? E além de ser uma série que é dramaticamente perfeita e que traz temas relevantes ali nas discussões, né? Uma das coisas que eu acho também legais de Shibuya 15 é que no elenco a gente tem nomes gigantescos, como é o caso da Yui Aragaki, né? Que é a atriz que fez a Emma ali em Shibuya 15, que hoje em dia é tipo uma das atrizes mais reconhecidas do cinema e da TV japonesa,
né? Ela é brabíssima, né? Inclusive, quando eu fiz um podcast com o pessoal do J-Dramas Update, né? Que é uma página no Twitter e acredito que no Instagram eles também estão agora, que fala sobre doramas, né? A gente estava falando, atores de dorama que fizeram ali um tokusatsu, né? E quando chegou em falar em Shibuya 15, né? Eles falaram, aqui a gente não tem uma atriz, né? A gente tem a atriz, a maior de todas, né? Então, tipo, ela é reconhecida de fato, né? Ela é reconhecida de fato. E eu convido você que ainda não assistiu Shibuya 15, vai atrás, que é pedrada. É pedrada. Tem aquele gostinho de tokusatsu dos anos 2000, com os nomes principais das franquias tradicionais fazendo outras coisas diferentes. Tem o lance de que a gente tem uma heroína protagonizando a série, né? Então, quem tá acostumado a ver um Kamen Rider, por exemplo, e cansou de todo ano protagonista masculino por mais de 50 anos, é legal ver um tokusatsu ali protagonizado por uma mulher em que ela não usa biquíni, talvez, né? Então, Shibuya 15 talvez seja a pedida aí pra você que tá querendo. É um tokusatsu diferenciado e, mano, é a melhor série que já fizeram, né? Não tem jeito. Shibuya 15 é a maior... É a maior do gênero, é a maior de todas, e você que ainda não assistiu, que ainda não se juntou aos 15 fãs de Shibuya 15 no Brasil, tá perdendo tempo, né? Seja o 16º fã, né? Seja o 16º fã, vem com nós. Vem com nós. Eu não mentiria pra vocês. Agora, voltando, né, pras franquias tradicionais, né? Porque quando a gente fala de tokusatsu, não tem como fugir disso, né? Voltando pras franquias tradicionais, em 2005, a gente tinha um Ultraman que aqui no Brasil também é pouco conhecido, né? Vocês aqui no Brasil ignoraram 2005, né? Que é Ultraman Max, né? Ultraman Max é uma série que é interessante e que traz ali alguns aspectos relevantes de obras anteriores, né? Ela revisita alguns temas importantes da história de Ultraman com uma repaginada, né? E como eu comentei, né? Um dos maiores diretores de todos os tempos também participa de tokusatsu tradicional, né? Então, aqui em Ultraman Max, a gente tem Takashi Miike dirigindo 2 episódios de uma série aleatória de Ultraman, né? E eu falo uma série aleatória de Ultraman porque até entre os fãs de Ultraman, o Max não é top 5, né, da maioria. Então, mano, a gente tá falando de uma série que tem episódio dirigido por um dos maiores diretores da história. E a gente não presta atenção nisso, tá ligado? Fãs de tokusatsu. Então, dá uma moralzinha pra Ultraman Max, né? Dá uma moralzinha pro Max. E além disso, né, o Ultraman Max, né, o personagem, ele foi revisitado ali em algumas oportunidades. Então, talvez você tenha conhecido ele em outras obras, como é o caso da série Ultraman X, né? Que é, se eu não me engano, de 2015, né? Então, já era 10 anos de Ultraman Max ali na época. Então, assistam Ultraman Max, vejam mais coisas dos anos 2000 de Ultraman. Eu sei que Ultraman Max não é o mais famoso e talvez não seja o mais relevante ali desse período. Então, muita gente vai lembrar mais do Mebius, tanto por ser uma série comemorativa, onde a gente tem várias participações especiais, como por ter sido uma série que chegou aqui no Brasil, de certa forma, né? Então a gente tem os filmes do Mebius que saíram aqui no Brasil com dublagem em português, passaram na TV a cabo, foram lançados em DVD. A gente teve depois Ultraman e Mebius também na Crunchyroll, né, quando eles chegaram aqui no Brasil. E a gente tem também outros Ultramans ali que também marcaram, né, como é o caso do Cosmos, é o caso do Nexus. E nisso daí o Max acaba ficando meio escanteado, mas eu tô aqui para divulgar a Tokusatsu de 2005, o maior ano do Tokusatsu, talvez. Em tempos recentes, né? Não dá para comparar 2005 com, sei lá, 1971, né? Mas 2005 também tem um carinho ali que precisa ser mais reconhecido. Então assistam Ultraman Max, né? Fica aqui a dica de Ultraman de 2005. Para falar de franquias tradicionais nos anos 2000, a gente tem que visitar um ponto muito
importante no ano de 2005, que é o surgimento de uma nova franquia, né? Quando a gente fala de franquias tradicionais de Tokusatsu, né, a gente está falando de obras como Ultraman, que começou lá nos anos 60, né? Kamen Rider e Super Sentai, que começaram lá nos anos 70, né? Então Kamen Rider é de 71, tá ligado? A gente está falando de Godzilla, anos 50, né? Então a gente está falando de obras bem antigas e muito pouca coisa consegue entrar para esse pódio, né? Para esse patamar, né? Para esse Olimpo das franquias tradicionais de Tokusatsu. Mas no ano maravilhoso, o ano mágico de 2005, a gente tem o lançamento de uma dessas poucas obras que a gente chama de Tokusatsu tradicional, né, de franquias que são marcos no gênero e que, se você for fazer uma lista de Tokusatsu, você não pode deixar essa franquia de lado. E eu tô falando de Garo, né? Garo é uma franquia que, além de ter conseguido entrar para esse nicho tão específico, né, de ser uma franquia tradicional de Tokusatsu, mesmo existindo há só 20 aninhos, é uma franquia que tem os seus diferenciais em comparação com as outras, e isso torna ela especial, né? Uma das coisas que é um dos pontos principais do Garo é que é uma obra que é pensada para o público adulto, né? Então, diferente do Kamen Rider, do Ultraman, do Super Sentai, que são pensados para o público infantil, e de vez em quando a gente tem algum autor ou algum movimento revisitando essas obras para um público adulto. No caso de Garo, ele nasce ali como uma série para adultos mesmo, em 2005. Né? E isso daí eu acho que é uma das viradas de chave mais importantes para o Tokusatsu nas últimas décadas, né? Esse lance de ter surgido uma franquia tradicional que tem como público-alvo o público adulto, e isso daí abriu espaço para essas outras revisitas que a gente tem nas franquias tradicionais, né? Então, se Garo não tivesse existido ali em 2005, talvez a gente não tivesse Kamen Rider Amazons, a gente não tivesse Kamen Rider Black Sun, a gente não tivesse Shin Ultraman, né? Talvez, né? E além disso, outra coisa que também é importante da gente destacar sobre Garo, né, é que é uma obra criada pelo gigantesco Keita Amemiya, né? Então é uma obra que tem um autor entre essas franquias tradicionais de Tokusatsu e que é um nome relevante para a história do gênero, né? Então, assim como a gente tem o Eiji Tsuburaya como o nome por trás de Ultraman e por trás de Godzilla, de certa forma ali, né? Que Godzilla é o filho de dois pais, né? E eu acho que esse ano de 2025 eu tô muito cultura woke, né? Vou tentar dar uma maneirada, mas o Godzilla, né? Ele é o filho do Eiji Tsuburaya com Ichiro Honda, né? A gente tem esses poucos nomes assim que são importantes para a história do gênero, né? Eiji Tsuburaya, Shotaro Ishinomori. E entre eles a gente tem que colocar o Keita Amemiya, né, que é o criador de Garo, ali em 2005, mas que antes disso trabalhou nas franquias tradicionais fazendo outras coisas, né? Então ele é um cara que é extremamente importante para a história dos Metal Heroes, que é a franquia de Tokusatsu mais querida pelo público brasileiro. Ele é um cara que foi importante para a história de Kamen Rider. Ele é um cara que também revisitou personagens relevantes da história do Tokusatsu, fazendo releituras. Antes disso daí virar modinha, tá? Você que é fã do Hideaki Anno. Então ele é um cara que trouxe todo esse know-how trabalhando com Tokusatsu para fazer uma obra autoral dele ali em 2005, que acabou se tornando o mais novo desses Tokusatsus tradicionais, né? E depois de Garo tem pouca coisa que a gente pode considerar como uma grande franquia, né? Tem pouca coisa que durou o mesmo que Garo durou e que surgiu depois, né? Então eu, por exemplo, elogiei aqui o Takashi Miike, que fez a série de Mahou Shoujo dele, né? A série de Garotas Mágicas dele, que é a franquia Garo Senshi. Mas, pô,
Eu queria que Garo Senshi estivesse vivo até hoje, né? Mas não durou 10 anos, né? E a gente tá falando aqui de Garo que conseguiu durar 20. Então, pô, parabéns aí, Keita Memiya, por ter criado essa pedrada que foi Garo. E eu espero que saia mais coisa de Garo, né? É uma franquia que ainda tá se movimentando, mas já faz um tempinho que não sai uma série nova, né? Que não sai uma temporada nova, né? A gente teve o Hagane, né? Que saiu há pouco tempo, mas aí é com personagens já conhecidos retornando, o que talvez seja um caminho até interessante, né? Para uma franquia tradicional que pode tirar esse descanso que Kamen Rider não tira, né? Kamen Rider que é feito todo ano e ininterruptamente, né? Não tem essa licença que Garo tem, né? De fazer uma temporada com um herói do passado voltando, né? Mas é isso, 2005 foi o nascimento de Garo, que é uma das franquias mais importantes do gênero. E para comentar um pouquinho, né, sobre essa primeira temporada de Garo e sobre Garo no geral, né, eu acho que a coisa que mais se destaca em Garo, como tokusatsu, é que é uma série que tem uma assinatura com Keita Memiya sendo o criador e principal nome, e essa assinatura é uma assinatura que tem uma proposta artística de fato, né? Então essa primeira série é uma série que envolve uma metalinguagem ali no roteiro, né? Onde a arte vai ser tratada como tema na série, né? Então a gente tem o lance da protagonista feminina, né? Do interesse amoroso em certo momento da série ali ser uma artista, né? Ser uma pintora. A gente tem o lance dela com o livro ilustrado que o pai dela criou. E a gente tem o lance da caligrafia japonesa sendo utilizado ali na franquia do Garo como um dos principais aspectos visuais da franquia, né? Então a gente tem a caligrafia entrando como efeitos especiais, né? Que é o que dá nome ao gênero do tokusatsu, né? Então todo esse aspecto linguístico e artístico que tem ali em volta de Garo torna ela, de fato, uma série bem especial, né? E é o que faz, por exemplo, muita gente torcer o nariz quando sai Garo vs Road, né? Que é uma temporada que tenta fugir um pouquinho desses aspectos, né? Mas é isso. Assistam Garo. É uma série maravilhosa que merece todo o destaque que tem. E é isso. 2005... entregando uma nova franquia tradicional para o gênero do tokusatsu. Agora eu acho que tá na hora, né? Tá na hora de falar da série mais subestimada, né, da franquia Kamen Rider, né? Uma das séries que eu tenho como favoritas e, de fato, tá, gente? Eu acho surpreendente, né? Até a parte ruim dessa série, né? Que tem a parte ali que a gente tem que reclamar por vários motivos, até a parte ruim dessa série é acima da média, né? E eu tô falando do Kamen Rider que completa 20 anos em 2025, Kamen Rider Hibiki, né? Kamen Rider Hibiki, né? Hit the beat, keep your hit. É até difícil, né, falar sobre Kamen Rider Hibiki, principalmente nesse momento onde eu vou tentar revitalizar essa série aqui e fazer um conteúdo aqui no canal que seja de fato bem especial envolvendo Kamen Rider Hibiki. Esse vídeo não é o vídeo sobre Kamen Rider Hibiki, mas vai sair um especial aqui no canal e a minha intenção é fazer você, marmanjo, fã de Kamen Rider Hibiki, que diferente de Shibuya, que tem 15 fãs, esse daqui eu sei que tem 20 fãs aqui no Brasil, né? Vocês, 20 fãs de Kamen Rider Hibiki, que estão me apoiando sempre que eu comento sobre Kamen Rider Hibiki, todo mundo fala. Lá vem o Jardel lá, ó, o único que gosta de Hibiki. Vocês, 20 fãs de Kamen Rider Hibiki. Quando sair o especial de Kamen Rider Hibiki aqui no canal, vocês vão chorar. Vocês vão chorar. Isso daqui não é uma ameaça, é uma promessa, tá? Kamen Rider Hibiki, né, é uma série que marca esse começo de era Heisei, que começa ali no Kuga, nos anos 2000, e que se estende por um tempo, né? A partir de Kabuto, que é a próxima série, a gente tem ali um novo redirecionamento da franquia e muita coisa muda. Mas o Kamen Rider Hibiki, eu acho que ele é
a última série que tem o gostinho mesmo de começo de Era Heisei, que tinha em Kuga, mas que foi intensificado ali em Agito e perdurou até Hibiki. Mas para além disso, né, Kamen Rider Hibiki é uma série que traz um drama mais aprofundado para a franquia Kamen Rider e que trabalha temas relevantes para o público da franquia Kamen Rider, que é o público infantil, de um jeito que eu considero bem maduro, né? Então a gente está falando de uma obra que é destinada para o público infantil e que aqui tenta ter um apelo principalmente com o público pré-adolescente, mas que não trata esse público com menosprezo como a gente está acostumado a ver em diversas obras, né? Então uma das coisas que eu defendo quando eu critico obras voltadas para um público mais novo é que você ser uma obra pensada para adolescentes, pensada para pré-adolescentes, pensada para um público infantil, não dá para você a liberdade de se isentar de críticas e de fazer qualquer coisa, né? Muita gente, no nosso meio, né, do Tokusatsu, como a gente está falando de obras pensadas para criança, fala, pô, como assim você está querendo reclamar de uma série de Power Ranger japonês que é feita para um menino de 5 anos? Não, pô, aquele menino de 5 anos é um público, né? E o criador, né, o artista que está fazendo algo para aquele público tem que fazer isso com uma intenção correta, né? Tem que fazer isso levando aquele público como um público que tem que ser respeitado, né? E eu acho que Kamen Rider Hibiki é uma das séries que melhor explicita isso, né? De que você fazer algo para crianças, para pré-adolescentes, não te dá a liberdade de fazer qualquer coisa e que você tem que fazer algo bom mesmo, tem que fazer algo bom mesmo, tem que pensar nos temas que você vai abordar, como que você vai abordar e fazer absolute cinema, né? Como é o caso de Kamen Rider Hibiki. Essa série é muito conhecida aqui no Brasil porque ela tem um problema gravíssimo no seu decorrer, que em um certo momento, eles trocam a equipe da série praticamente inteira, né? A equipe criativa da série. Mantém o elenco, mas adiciona uns novos nomes e mudam o direcionamento ali na reta final com uma nova equipe, né? Novos diretores, novo roteiro, novos produtores, né? E muita gente, quando fala sobre esse momento crítico da história da franquia Kamen Rider, levanta umas fake news aí de tipo, Kamen Rider Hibiki é a pior série da história da franquia Kamen Rider, né? Precisaram mudar a equipe inteira. Mas a realidade, gente, a realidade é que Kamen Rider Hibiki era tão bom que precisaram mudar a equipe inteira, né? Por quê? A gente está falando de Kamen Rider, que é uma série para TV lá no Japão e que acontece anualmente de forma ininterrupta, né? Você que é fã das séries novas de Kamen Rider, começou a assistir por agora, mas que vem de outros segmentos de cultura pop japonesa, né? Tá vendo que, por exemplo, nos animes, hoje em dia, o padrão da indústria é temporada de 12 episódios, 25 episódios ali, no máximo, e a gente tem poucas obras que fazem temporadas de 50 episódios ou mais. E a gente tem pouquíssimas obras que, assim como One Piece, ficam aí no ar por tempo indefinido, né? Inclusive, até o próprio One Piece teve que fazer uma pausa no ano passado, né? O que é um marco histórico disso na indústria, né? Que são novos tempos e que o foco atualmente é esse. Você tem que fazer temporada. Não dá para você fazer um anime por mais de 20 anos e achar que vai dar tudo certo, né? One Piece. E esse padrão, né, é algo que Kamen Rider e Super Sentai não tem, porque são obras mais antigas, né, e que estão aí há muito tempo, né? E isso daí traz pra gente, né, algumas informações sobre a franquia Kamen Rider, né, e sobre a empresa que faz Kamen Rider. E uma delas os caras, eles são insanos quando o assunto é produzir coisas pra TV, os caras não param, né? E esse fato é algo que prejudicou Kamen Rider Hibiki, porque
a série tem uma proposta artística, tem uma proposta técnica, mas isso daí se torna um empecilho para a série acontecer, né? Então a mudança da equipe de Kamen Rider Hibiki não é porque não tá dando certo, vamos fazer uma coisa diferente para ver se melhora. Não, é tipo, não tá dando tão certo quanto a gente queria e a gente não tá conseguindo bancar. Então vamos dar uma segurada, né? Então é isso que acontece ali do meio pro final do Hibiki, né? Então a gente tem essa mudança drástica na produção. Mas como eu falei, né? Mesmo esse final de Hibiki é melhor do que a maioria das séries de Kamen Rider que a gente tem, né? Então, Hibiki é genial do começo ao fim. Mas esse finalzinho é menos genial do que o começo de Hibiki. E isso daí é algo que, de fato, é lindo, é lindo, é lindo. Assistam Kamen Rider Hibiki, tá? Porque a gente tá falando da série Kamen Rider que tem as melhores tomadas, as melhores cenas, a melhor fotografia da história da franquia, né? E, pô, a ideia de ser um Kamen Rider diferente e que se propõe a, por exemplo, ter lutas que acontecem na floresta praticamente a série inteira, né, que era o projeto original, é genial, mano. É genial porque não é o esperado de um Kamen Rider, não é o que a gente vê sendo feito todo ano, e por isso que deu errado, né? Por isso que deu errado. Mas é maravilhoso, né? É maravilhoso. Kamen Rider Hibiki é uma série que, se você for assistir um episódio, principalmente nesse começo de série, qualquer frame que você pausar do Kamen Rider Hibiki, dá pra você imprimir, fazer um quadro, pendurar na sua parede, e toda visita que chegar lá vai achar que é a melhor obra de arte que ela já viu na vida, né? E com o Kamen Rider Hibiki vai funcionar porque ninguém assistiu Kamen Rider Hibiki, né? Além dos 20 fãs que a gente tem aqui no Brasil, né? Então, tenta fazer isso. Pega uma foto lá de cenário de Kamen Rider Hibiki, que não precisa nem ter o Hibiki lá aparecendo, e imprime e faz um quadro para você ver se não vai ser a coisa mais comentada da decoração da sua casa, né? E sobre o que é Kamen Rider Hibiki, né? Kamen Rider Hibiki, ela narra uma história diferente do que a gente está acostumado a ver na franquia Kamen Rider, porque ela tem um protagonista que não é o Kamen Rider, né? O protagonista de Hibiki é o Adachi, que é um garoto, né, que está ali. E, inclusive, essa palavra garoto é uma palavra que tem muito a ver com o Kamen Rider Hibiki, né? Inclusive, a música de encerramento do Hibiki, que é a melhor música de encerramento da história dos encerramentos, né? É Shonen-o, né? Que traz essa ideia de que é uma mensagem pro garoto, né? Maravilhoso, maravilhoso, né? Hibiki é, de fato, a maior obra-prima da história, não tem como. E esse protagonista, né, que é um menino, ele conhece o Kamen Rider da série, né? Ele conhece o Hibiki e nutre ali uma admiração por esse herói, né? Que é um cara mais velho e que vai servir, de certa forma, de figura paterna e de mentor para aquele jovem durante esse 1 ano que a gente acompanha a série, né? E é isso, né? O Adachi, né, o protagonista, ele tá num momento de transição na vida dele, né, que é esse momento de pré-adolescência, de puberdade, essa passagem de finalzinho do ensino fundamental, né, do ginásio para o começo de ensino médio, né, os primeiros romances da vida dele, né, os primeiros interesses amorosos, os questionamentos sobre para qual escola que você vai, né, que lá no Japão pega mais do que aqui no Brasil, mas que aqui também já é uma questão para a gente quando a gente é jovem, para a questão de o que você quer para sua carreira, o que você quer para sua vida, qual que é o clube que você vai participar na escola, né? Você realmente quer tocar um instrumento ou não, né? E tudo isso é tratado de uma forma bem inteligente, né? Bem inteligente. E eu acho que esse daí é o maior destaque para Kamen Rider Hibiki, né? É uma série que, de fato, ela vai conseguir tocar quem está acompanhando, porque ela sabe o quanto que esses temas são importantes pro público-alvo, né? E mesmo você que não é mais o público-alvo, né? Que já está aí na casa dos 30, dos 40, né? Quando você assistir Kamen Rider Hibiki, eu acho que vai ser uma série
que vai te levar de volta para aquela época e você vai conseguir se identificar com os problemas do Haddad, com as questões do Haddad e com a forma como ele encara o Hibiki, né? E outra coisa que eu acho que é legal de destacar, né, sobre o Hibiki, né, e essa relação do Haddad com o Hibiki, é que é uma série que trata de forma muito bonita essa temática de mentoria barra paternidade, né? Que é algo que a gente vai ver sendo feito em outras obras da cultura pop japonesa, em obras que são posteriores, talvez um pouquinho inspiradas no próprio Hibiki, né? Mas eu acho que Hibiki é uma série que consegue fazer isso de forma sublime, né? Então, o lance de como que o Haddad se maravilha pelo Hibiki e quer ser igual ao Hibiki, mas não sabe como, mas vai se esforçar para isso, é algo que de fato é tocante, de fato é maravilhoso, né? Então, se você, por exemplo, é fã de anime, né? Fazer umas comparações assim, e gosta de Boku no Hero, por exemplo, Hibiki é Boku no Hero, só que 10 vezes mais dramático, né? E isso daí é o ponto positivo, tá ligado? E eu não tenho certeza, mas suspeito que Boku no Hero seja muito inspirado em Hibiki, tá? Tem alguns temas ali que se casam muito, né? Inclusive o próprio lance da palavra shonen ser utilizado pelo herói ali quando ele se refere ao pupilo dele, né? Que no caso de Hibiki é um pouquinho diferente do Midoriya. O Adachi, ele não é tão propenso assim a se tornar herói, né? Inclusive, o final de Hibiki, né, é muito parecido com o final de Boku no Hero também. Né? É muito parecido. Eu acho que é até por isso que eu tô comparando aqui, tá? Porque quando veio o final de Boku no Hero e muita gente falou mal na internet, né? Muita gente xingou no Twitter, eu pensei, pô, eu gosto desse final. E aí, pensando um pouquinho sobre esse final, eu acho que é muito Hibiki, né? E eu gosto do final do Hibiki. Que também tem gente que não gosta. Né? Então é isso, né? Hibiki tem 20 fãs e desses 20, né? 15 não gostam do final, né? Mas Hibiki é de fato especial, né? De fato especial. É um dos meus Kamen Riders favoritos ali, empatando com Kiva. E talvez isso daí mostre muito sobre o meu gosto, né? Porque são duas obras que tratam de paternidade, são duas obras que tem temática musical na série, embora isso daí nem seja tão importante para a franquia Kamen Rider, né? Mas são duas obras que vão tratar de temática musical também. E eu não sei por que, né, que eu gosto dessas séries especificamente, já que eu não toco nenhum instrumento, né? Eu acho que eu até devia tentar, né? Mas Hibiki é uma série muito especial para mim. É uma das obras que faz eu ser fã de Kamen Rider, né? Então, tem obras que são especiais, né? Que são marcos ali para mim. Uma é o primeiro Kamen Rider que eu assisti, que é o RX, né? Que aí é conhecidíssimo aqui no Brasil, passou na Manchete e tal. Mas o Hibiki é a obra que fez eu continuar, né? É a obra que fez eu assistir e falar, pô, eu nunca mais vou parar de assistir Kamen Rider, né? Essa franquia aqui é o que define a minha personalidade, né? Então eu acho que Hibiki tem um papel fundamental para isso, né? E é isso, né? Essa foi a lista de aniversários de 20 anos em 2025 que você tem que comemorar, que você tem que soltar fogos, que você tem que acender velhinhas, né? Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não conhece essas obras, corre atrás aí que vale a pena de fato, tá? Só citei as pedradas, tá? E não citou tal série de 2005, não citou tal filme de 2005. Talvez eu não tenha assistido, ou talvez eu não goste. Vou deixar para vocês completarem a história na mente de vocês, né? Então, Magi Ranger, eu não assisti ou eu não gosto? Vou deixar no ar, mas talvez saia uma parte 2 aí durante o ano, né? E, novamente, né, vai ter especial de Kamen Rider Hibiki aqui no canal e vai ser lindo, certo? Então é isso, se gostou do vídeo, vocês já sabem, né? Se não for inscrito, se inscreve aqui no canal, dá essa moralzinha pra gente.
aproveita, dá aquela likeada e compartilha essa lista com seus colegas que gostam de Tokusatsu, com seus colegas que não gostam de Tokusatsu, com seus colegas que não sabem o que é Tokusatsu. E vamos recomendar ótimas obras da história do gênero. Certo? Valeu!